Bom dia, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a região Nordeste. Por isso que eu estou com essa camisa aqui, né, muita praia, né, sol forte, para representar essa maravilhosa região, né, a nossa região Nordeste. Para iniciar, nós devemos saber quais são os estados que compõem a região Nordeste. E eu coloquei para vocês, para nunca mais esquecerem. Nós vamos começar com o primeiro com quem? Com Pernambuco, nosso estado, grande leão do norte, tá bom? Nós chamamos, tá bom? Ó, nós vamos ter aí o Maranhão, o Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Alagoas e Sergipe. 9 estados que compõem a região Nordeste. Vão formar aí essa maravilhosa região, tá bom? São esses 9 estados. Tranquilo? Então aí ninguém esquece mais, né? Qualquer coisa vocês me procurem, tá bom? Para darmos continuidade, nós vamos falar de alguns aspectos naturais. Quais são os aspectos naturais? Primeiro vamos começar com o relevo, tá bom? O relevo do Nordeste, certo? Percebam aí, tá bom? Aqui, ó, esse mapa do relevo. O relevo no Nordeste, eu não vou ter grandes altitudes, né? Ou seja, relevos muito altos. Não, não vou ter isso. Percebam aí nesse mapa, né, que vocês estão vendo aí umas partes com marrom mais escuro. Quanto mais escuro for a cor, mais alto é o local. E nós percebemos aí que nós não temos, né, relevos de grandes altitudes, né? Nós temos por volta aí de 1.200, 1.300 metros de altitude. Geograficamente falando, é um relevo baixo, tá bom? Composto aí, nós vamos ter depressões, né? Vamos ter planícies, nós vamos ter planaltos, nós vamos ter serras que vão compor aí a dinâmica do relevo do Nordeste, tá bom? Certo? Nós temos aqui também, ó, em outra parte dos aspectos naturais, nós temos os climas do Nordeste. Percebam aí que eu coloquei para vocês 4 cores, um mapa com 4 cores, tá bom? Primeiro, o verde, né? É o clima tropical litorâneo, clima de característica quente e úmida, certo? Essa faixa verde aí é a nossa faixa litorânea, onde vai ter o clima litorâneo. Nesse clima aí eu vou ter uma grande quantidade de chuvas, certo? Eu vou ter aí verões, né, bem quentes, né, verões com uma grande, bem quentes e com uma grande quantidade de chuvas, e eu vou ter o inverno, né, o inverno com também uma grande quantidade de chuvas, mas só que com um frio muito grande, tá bom? É nessa faixa aí. Nessa parte nessa parte aí amarela, né, nós vamos ter aí o tropical semiárido, o clima tropical semiárido. Veja, tropical litorâneo, quente e úmido. Tropical semiárido, quente e seco. Ou seja, eu não vou ter uma grande quantidade de chuvas aí nessa parte amarela. Não, não, não. Porque o clima é semiárido, ou seja, está quase sendo árido. E os climas áridos são os climas desérticos, tá bom? Nessa parte toda aí de laranja, eu vou ter o clima tropical, né? Que é o tropical típico, que é o clima predominante no Brasil. Por isso que fala, o Brasil é um país tropical. E nessa parte do Nordeste aí, eu vou ter um clima também quente, né? Bastante quente. E com uma boa quantidade de chuvas. Não igual a parte verde, né? Do tropical litorâneo, não. Mas vou ter uma distribuição de chuvas bem melhor do que essa parte amarela, onde está o clima tropical semiárido. E por fim, lá no. Eita, deixa eu ver por aqui. Lá no cantinho, vocês estão vendo vermelho? O equatorial úmido. Ou seja, eu vou ter uma grande quantidade de chuvas. Porque está muito próximo aí à região, né, fronteira com a região norte, onde eu tenho um índice pluviométrico. O índice pluviométrico é a quantidade de chuvas, tá bom? Quando você ouviu falar a palavra pluviosidade, então está falando de chuvas. Então, essa parte vermelha aí, que é o clima equatorial úmido, o próprio nome já classifica ele, eu vou ter aí um clima quente e úmido, bastante úmido, tá bom? Deu para entender essa parte? Então vamos lá, recapitular. De verde, tá bom? É a faixa litorânea, certo? Eu vou ter aí o clima tropical litorâneo, de característica quente e úmida. Na parte amarela, eu vou ter o clima tropical semiárido, de característica quente e seca. Na parte laranja, eu vou ter o clima tropical, de característica quente e vamos colocar aqui semi-úmida, tá bom? Que eu vou ter uma quantidade de chuvas bem melhor. E na parte vermelha, eu vou ter o clima equatorial úmido, onde eu vou ter característica quente e úmida. Show! São esses 4 tipos de climas que compõem a região Nordeste.
tá bom? E o nosso Pernambuco, tá bom? Como é que tá o nosso Pernambuco? Ó, aqui em cima de mim, tá bom? Bem em cima aqui o nosso Pernambuco. Ele vai ter o quê? Na parte litorânea vai ter o clima tropical litorâneo e na faixa amarela o tropical semi-árido, onde está o sertão nordestino, tá bom? Ó, para dar um destaque maior nessa parte do clima semiárido, por que, Rafael, a parte litorânea de Pernambuco é um clima que tem uma quantidade de chuvas maior do que a parte do clima semiárido? Justamente por conta de um dos fatores aí, um desses fatores aí do clima, tá bom? Que é o relevo. Percebam aí na imagem ao lado, onde tem clima semiárido. Tem um texto. Leia o texto comigo. Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, quando vocês estão indo para Gravatar, tá subindo lá aquela serra, Serra das Russas, certo? Então, ali você está subindo um planalto. É esse planalto aí, o Planalto da Borborema, tá bom? O grande planalto do Agreste Nordestino, conjunto de serras, tá vendo? Por isso que chama Serra das Russas, que impede a passagem da chuva do Agreste para o sertão. De que maneira? Percebam aí. Tá vendo aí na imagem chuva orográfica? Chuva orográfica é a chuva que acontece no relevo, né? É o seguinte, a nuvem, aqui é o relevo, tá bom? Aí a nuvem tá vindo, aí a nuvem encontrou um obstáculo. Opa, encontrou o relevo. A tendência é que a nuvem se eleve para poder passar para o outro lado. A partir do momento que ela começa a se elevar a nuvem, ela começa a perder umidade, começa a precipitar. Precipitação é chover. Começa a chover, então ela vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo. Quando ela passar para o outro lado, ela vai passar uma nuvem com pouca umidade, já que ela foi perdendo, né, essa umidade, ela foi perdendo toda essa umidade enquanto ela estava se elevando. Então, quando ela passar para o outro lado, ela vai passar com baixa umidade. Por isso que o sertão vai ter característica quente e seca. Por quê? Porque não vai ter uma grande quantidade de umidade, né? Não vai ter uma alta umidade. O problema está aí, tá vendo como o relevo vai interferir? Por isso que na parte litorânea eu tenho uma vegetação bem maior, árvores maiores, uma grande quantidade de chuvas, e no outro lado do sertão eu não vou ter por conta dessa explicação que eu dei a vocês. Eu tenho aqui a cobertura vegetal, outro aspecto, né, natural do Nordeste. Vou ter aí o quê? Vou ter 5 tipos de cobertura vegetal no Nordeste. Vamos dar um destaque para a cobertura nossa, né, de Pernambuco. Tá vendo aí no cantinho lá, Pernambuco, tá bom? Nessa parte verdezinha aí de Pernambuco, veja que Pernambuco vai ter dois tipos de cobertura, também iguais aos climas. Por quê? O clima vai interferir nessa questão da cobertura vegetal. Se o clima for bastante úmido, eu vou ter grandes árvores. Se o clima for um pouco mais seco, eu vou ter aí árvores de pequeno porte ou quase nenhuma árvore, né? Tá bom? Então perceba aí que em Pernambuco eu vou ter a Mata Atlântica. A faixa litorânea de Pernambuco, certo? Vai ser a Mata Atlântica. Enquanto o interior, essa parte laranja, essa grande quantidade laranja aí, eu vou ter o que aí? Eu vou ter a Caatinga, tá bom? Que é uma vegetação mais rasteira, de arbusto, não são árvores de grande porte, por conta justamente daquele fator que eu expliquei das chuvas a vocês, que as nuvens não levam muita umidade, tá bom? Mas se falando do Nordeste como um todo, eu vou ter o que aí? Floresta Amazônica, essa parte vermelha aí do mapa, vai ter um pedacinho, lembra daquele pedacinho que eu falei para vocês do clima equatorial úmido, justamente por conta dessa parte aí. Mata Atlântica ou Mata Tropical, que onde está no litoral, né, essa faixa verde aí, que vocês estão vendo, em outras partes também do interior. Eu vou ter o Cerrado, essa parte de amarelo aí, certo? A Caatinga, que é o grande problema, né, onde está a grande quantidade aí de área seca, né? É o sertão nordestino está sendo agravado por conta desse fator. E eu vou ter aí um pedacinho da vegetação litorânea, né? As vegetações que estão mais próximas à praia, tá bom? São esses 5 tipos de cobertura vegetal que eu vou ter aí para a região Nordeste, tudo bem? Deu para entender? Eu sei que é um pouco complicado, que nós temos muitas informações, mas imagine que nós estamos na praia, tranquilos, né? Nordeste só lembra a praia. Lembre-se que não só vive de praia o Nordeste. Não, 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 não. Tá vendo aí algumas características que eu estou falando para vocês? O litoral, a faixa litorânea que estava em outro mapa, vejam que as características são bem melhores, né? Quente e úmidas.
Quando eu começo a vir para o interior, nessa parte laranja, amarela, eu já começo a perder essa umidade, certo? Então tem que prestar atenção aí, tá bom? Se falando de umidade, eu não posso deixar de falar sobre hidrografia, né? Os rios do Nordeste. Vamos dar um destaque aí para a bacia do Rio São Francisco. O que é a bacia do Rio São Francisco? Não é a bacia, não, claro que não. A bacia é o seguinte, quando eu falo uma bacia hidrográfica, é o rio principal, o conjunto do rio principal, tá vendo aí essa parte azul um pouco mais escura no meio? Então é o rio principal, o Rio São Francisco, e essas ramificações são os seus afluentes, que parecem umas veiazinhas. Então a bacia hidrográfica é a ligação entre o rio principal e seus afluentes. Vejam aí, o Rio São Francisco é um rio muito importante para a região Nordeste, principalmente para o sertão. Por quê? A grande quantidade de rios que nós temos no Nordeste, infelizmente, são de rios intermitentes. O que são rios intermitentes, Rafael? São rios que, em determinada época do ano, principalmente nos períodos secos, esses rios têm o seu leito que secam por completo. Então vai ter um trecho que vai secar por completo, não vai ficar água nenhuma. E os rios perenes são rios que, independente, né, da época do ano, se for no período de seca ou não, o rio vai baixar um pouco, mas não vai secar por completo. Rios intermitentes secam uma parte do leito por completo. Rios perenes não secam. O Rio São Francisco, certo? É um rio muito importante para o sertão, já que o sertão tem um clima quente e seco, tem uma pequena quantidade de chuvas, então esse rio é muito importante, principalmente para a irrigação do local, para a criação de animais e também para a população usufruir dessa água. Percebam aí que ele vai ter sua nascente, o rio vai nascer lá em Minas Gerais, fora do Nordeste. Minas Gerais não pertence ao Nordeste, tá bom? E ele vai o quê? Passar por onde? Vai passar por Bahia, passar por Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Lembrando, Rio São Francisco vai nascer em Minas Gerais e vai passar por Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, né? No caso, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas são os estados que o Rio São Francisco passam do Nordeste. Bom, ele nasce ali em Minas Gerais, né, na região Sudeste, e vai ter seu encontro com o mar, fazer sua foz lá no Nordeste, aqui no Nordeste, tá bom? Então vejam a importância desse rio aí, né? Nossa hidrografia, infelizmente, como eu falei para vocês, grande parte é intermitente, certo? Mas nós temos muitos rios perenes. Por exemplo, na zona da mata onde nós estamos agora, a quantidade de rios os nossos rios são perenes, ou seja, independente do período de seca, ele não vai secar por completo. Já quando eu vou para o sertão nordestino, nós temos rios intermitentes, tirando justamente o Rio São Francisco, né? Porque alguns trechos do Rio São Francisco também vão secar, mas não o Rio São Francisco completo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. São muitas informações, mas no decorrer das aulas e com os exercícios, nós vamos trabalhar melhor essa região Nordeste. Até a próxima aula, gente.